Começando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação. Hoffman, Avaliação e Educação Infantil, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Aula 2, bora comigo! Capítulo 3, Avaliação e Desenvolvimento Infantil. A autora aqui ela vai reportar, a Vygotsky e a Piaget. Vamos lá. A ação de estudar o significado da avaliação acaba por solicitar o quê? O estudo das concepções de educação infantil, as teorias de desenvolvimento e as abordagens do processo educativo que elas se originam. E ela traz isso no livro, tá? Ou seja, na medida em que se amplia a discussão sobre a intencionalidade da educação infantil, amplia-se a discussão sobre o próprio significado da avaliação, que, por sua vez, contesta, rebate as práticas descontextualizadas da realidade da criança e assistencialistas ou compensatórias, que se revelam nos processos avaliativos. A autora, ela destaca que estudos e pesquisas invalidam as funções assistencialistas e compensatórias da creche e pré-escola. Esses estudos destacam a função social desses ambientes em nosso tempo devido a alguns motivos relacionados abaixo. Aí ela vai relacionar os motivos de contestar essa função assistencialista e compensatória lá na creche e na pré-escola. Olha, ela começa falando que as concepções construtivistas e interacionistas do conhecimento provocam outro olhar sobre o desenvolvimento infantil e, consequentemente, sobre as posturas pedagógicas e avaliativas. Aí, segundo Piaget, a criança constrói o conhecimento essencialmente na interação sujeito com objeto, entendido como seu próprio corpo, as pessoas, os animais, a natureza, os fenômenos do mundo físico em geral. O que quer dizer que existe um sujeito ativo desde o nascimento, com estruturas orgânicas que impulsionam a ação, mas cujo desenvolvimento depende radicalmente dessa mesma ação. E ela continua. Ela vai falar de Vygotsky, que é interacionista. Ela vai falar das zonas de desenvolvimento proximal, em que há o par mais experiente, em que eu aprendo com o outro. É aqui que o professor se torna um mediador. Precisa do mais experiente para se desenvolver. O professor, por exemplo, desenvolve estratégias desafiadoras para as crianças a partir de conceitos que já construiu para alcançar formas mais elaboradas da compreensão da realidade. Continuando, cada criança tem a sua história e a sua percepção de um objeto ou participação de uma brincadeira, serão significativas para ela a partir dos próprios esquemas de pensamento já construídos. Ao nascer, cada criança apresenta processos internos que lhe possibilitam a aprendizagem, mas que resultam em desenvolvimento a partir, essencialmente, da sua experiência sobre o meio, das condições que o meio lhe oferece, que o meio lhe oferecer para isso. Então, olha aqui agora que importante. Para tanto, faz-se necessário que o docente, você professor, conheça as reações das crianças, perceba suas tentativas, limites e possibilidades, você possa planejar ações pedagógicas a partir de tais observações e reflexões. A autora destaca também a concepção da avaliação da aprendizagem de uma criança segundo Vygotsky. Nós já vimos lá a zona de desenvolvimento proximal, um pitaco lá para você. Então, olha, todo indivíduo tem possibilidades intrínsecas de desenvolvimento e progressos intelectual. O importante para Vygotsky é procurar analisar o potencial de aprendizagem, tendo como objetivo pedagógico o desenvolvimento do potencial avaliado, e não a simples determinação dos déficits de aprendizagem. A ação da criança, olha lá para Vygotsky, é essencial para o seu desenvolvimento, pois atribui significados aos objetos, não a partir da sua herança genética ou a partir dos estímulos do meio ambiente, mas pela interação com os elementos de sua cultura e de seu meio social.
Vygotsky ainda. O desenvolvimento cognitivo é influenciado pelo meio social da criança e as referências semânticas apresentadas pelas palavras e os conceitos vigentes do grupo social determinam o conteúdo e a forma, tanto das estruturas linguísticas quanto das estruturas do seu pensamento. Guarde isso, professor. Então, olha lá. A tarefa essencial, então, do avaliador docente é realizar a mediação como intervenção pedagógica desafiadora do potencial de cada criança, é buscar uma articulação significativa entre os conceitos construídos pela criança e formais mais elaboradas de compreensão da realidade, ser coerente, professor, com a dinâmica do processo de desenvolvimento da criança, acompanhando as ações da mesma e confiando na evolução do seu pensamento. Olha lá, outra tarefa essencial, professor, abandonar listagens de comportamentos uniformes, padronizados, e buscar estratégias de acompanhamento da história de cada criança, que vai construindo ao longo de sua descoberta do mundo. Um exemplo, né, que traz para que é um problema, é que ela fala é utilizar as fichas padronizadas. Não utilize. Aí ela aponta para a gente. A teoria construtivista reúne 4 importantes fatores que explicam o desenvolvimento da inteligência da criança. Aí ela fala, ó, a maturação, que está ligada à questão física e neurológica, as experiências ricas e significativas com os objetos do mundo físico, né, natureza e matemática, a transmissão social, né, e a equilibração, ênfase na ação física e mental do sujeito. Ela fala que esses fatores apresentam-se como indissociáveis em termos do seu desenvolvimento, o que torna impossível avaliar cada domínio isoladamente. Por isso que ela é contra essas fichas, tá? Compartimentada. Eu não consigo avaliar de forma isolada. A criança é um todo. Em oposição ao descrito, é comum encontrarmos em creches e pré-escolas fichas de avaliação, nas quais há dissociação das áreas do desenvolvimento de uma criança. E ela ainda alerta, ó, Hoffman nos alerta aqui, nas fichas de avaliação, as áreas afetivas são privilegiadas e não há conexão com uma visão da totalidade na construção do conhecimento, ou seja, apresentam um grande número de itens referentes a atitudes da criança, seguindo de pareceres descritivos dos professores sobre o comportamento das crianças nas diversas atividades e momentos da rotina. Como então, ó, consequência desses procedimentos avaliativos, que ela fala que não é uma avaliação, né, adequada, acaba se chegando às famílias, né, em termos do alcance, né, pela criança de maior número de itens assinalados, ao treinamento de crianças por pais e professores para o alcance de habilidades ao final do semestre e a retenção de alunos em certos níveis da pré-escola pelo não alcance de questionáveis aspectos. Ou seja, as fichas de avaliação seguidos dos pareceres descritivos, modelos que dão origem a uma série de procedimentos avaliativos discutíveis. A criança passa a ser julgada, capaz ou incapaz, de ingressar na primeira série, a partir de parâmetros confusos e teoricamente frágeis. A pré-escola absorve parâmetros do ensino regular em termos de expectativas de professores das primeiras séries para julgar a capacidade das crianças e até reprová-las. Aí ela traz exemplos aqui, ó. Segue um exemplo de alguns itens de ficha de avaliação, elaborada com base na divisão comportamentalista de 3 áreas do desenvolvimento, que deverá ser preenchida pelo professor usando os seguintes códigos, né? Por exemplo, olha aqui, S, se sempre acontece, quase sempre, algumas vezes, raramente, olha lá. Em todas as ocasiões, a criança demonstrou o comportamento esperado?
seja muito amplo, muito vazio. Que comportamentos são esses, né? Na maioria das vezes demonstrou o comportamento esperado? Alguma das vezes, ou seja, tudo ligado ao comportamentalista e muito generalista. Olha aqui, aí traz a questão dos aspectos, por exemplo, o aspecto afetivo. Tem iniciativa para perguntar, demonstra interesse por coisas novas, concentra, né, a atenção. Aí lá o aspecto social, mantém bom relacionamento com os colegas, mantém bom relacionamento com a professora, participa das tarefas e ela vai trazendo exemplos. Na questão do aspecto motor, rola objetos de maneira organizada. Como assim organizado? O que é ser organizado, né? Senta adequadamente. O que é ser adequadamente? Sentar adequadamente. Flexiona os músculos. Aspecto cognitivo, ó, conhece a propriedade dos objetos, identifica. Como assim, né? As propriedades. Cita as partes do seu corpo. E aí vai. Aí ela fala assim, que equívocos teóricos das fichas da avaliação. Que há equívocos teóricos das fichas da avaliação. A autora aponta que a mesma ficha é preenchida, né, por exemplo, na escola sobre as crianças de 3º a 6º anos, o que nega as possibilidades próprias adequadas para o trabalho com as crianças em diferentes idades. Estabelece como código referencial, né, classificações nitidamente próximas ou difusas sobre o alcance de cada criança. Ela, olha, separa os aspectos afetivos dos aspectos sociais, apresentando uma lista de expectativas sobre as crianças nos 4 quadros. Os equívocos da ficha em tela pretende ser representativo da análise do desenvolvimento de várias crianças, comparando-as e desrespeitando-as em suas características próprias. Hoffman entende que há necessidade de aprofundamento e estudos em concepções teóricas sobre a infância e o desenvolvimento infantil pelos profissionais que elaboram ou respondem esses instrumentos de avaliação. Não há como se falar em ação avaliativa enquanto há acompanhamento e mediação. Que não aconteça no cotidiano da ação educativa e que não, olha lá, absorva a dinâmica da construção do conhecimento, uma vez que mediação significa um estado de alerta permanente do professor que acompanha e estuda a história da criança em seu processo de desenvolvimento. Alguns apontamentos da autora. Piaget afirma que, para entender o pensamento das crianças, propunha o que aos pesquisadores que não seguissem roteiros de perguntas prontas. Ele sugeriu que os professores ajustassem suas perguntas às hipóteses e aos resultados que cada criança gradativamente alcançava, para acompanhar verdadeiramente seu raciocínio. Os registros de avaliação deverão resguardar a singularidade da história de cada criança e do acompanhamento dessa história construída a partir de suas vivências de grupo. E acabando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação. Bora estudar, se prepare para os próximos capítulos, inscreva no canal, bora comigo! Um beijo!